Você está escavando na famosa necrópole de Saqqara, no Egito, também conhecida como o cemitério VIP definitivo dos faraós, quando de repente encontra uma porta rosa gigante que esconde algo que ninguém sabia que existia. Atrás dessa porta de pedra gigante, que aliás não deveria se abrir, você vê uma tumba perdida da realeza egípcia. Muito bem, amantes da história, hora de apertar o cinto, pois os arqueólogos acabaram de fazer algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Vamos viajar até Saqqara, um dos locais antigos mais misteriosos e cheios de tesouros do Egito. A estrela do show? Um príncipe do qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Userefre, filho do rei Userkaf. Ninguém importante, mas o fundador da quinta dinastia do Egito. Nada demais, mas a maneira como a tumba dele foi descoberta... Tudo começou com uma porta enorme, feita de granito rosa, nada menos que isso. Mas essa não é apenas uma placa de pedra comum, ela tem cerca de 4 a 4,5 metros de altura e 1,20 metro de largura. Uma girafa poderia facilmente passar ali. Essa porta também é definitivamente mais pesada que o SUV do seu vizinho. Mas aqui está a reviravolta. Não era uma porta de verdade, era uma falsa, um portal simbólico destinado a permitir que o espírito do falecido passasse entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Normalmente, é aí que a história termina, afinal, portas falsas são comuns em tumbas, mas essa era muito especial. Veja bem, as portas falsas geralmente eram feitas de calcário, que era bastante comum e encontrado em todo o Egito. Para construir uma de granito vermelho ou rosa, era necessário buscar essas rochas de uma pedreira localizada a 644 quilômetros de distância, e você pode apostar que essa não era uma viagem barata. De acordo com os egiptólogos, essa é a primeira vez que uma porta falsa desse tamanho e material é encontrada no Egito, o que a torna uma peça arquitetônica totalmente exclusiva. Além de ser muito cara, ela também tinha uma surpresa por trás. Quando a equipe de pesquisadores investigou mais a fundo, percebeu que a peça, na verdade, escondia uma entrada real. E para onde levava? A uma tumba escondida repleta de estátuas, relíquias e segredos de mais de 4.000 anos. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, mas você também pode chamá-lo de Vussar-Efra ou Wasser-Efra. Apesar de ter sido totalmente apagado da história, esse sujeito não era um nobre menor. Os hieróglifos na porta de granito rosa o registravam como príncipe hereditário, governador de Buto e Nekeb, escriba real, ministro, juiz e sacerdote dos cânticos. Ufa! O cara era como a versão egípcia antiga de Daenerys Targaryen. Essas inscrições não apenas identificam suas funções políticas e religiosas, mas também sugerem que ele detinha um poder significativo no Baixo e no Alto Egito, unindo as duas regiões por meio de seus títulos. Um título em particular, o de sacerdote de Seker, o liga à divindade da necrópole, aquela com cabeça de falcão. Esse deus era o patrono dos vivos e o deus dos mortos ao mesmo tempo. Então acho que o príncipe esquecido era uma espécie de grande coisa, considerando que sua tumba foi colocada em um local de tanto prestígio em Saqqara. O que ainda é mais misterioso é que o príncipe Userefre não aparece nas listas oficiais de reis ou nas árvores genealógicas reais, o que nos faz pensar se ele faleceu antes de poder governar ou se o seu legado foi deliberadamente apagado em um dos dramas políticos clássicos do Egito Antigo. Alguns estudiosos agora acreditam que seu apagamento pode estar relacionado a mudanças nas lutas pelo poder religioso ou político durante o início da quinta dinastia, especialmente quando seu pai Userkaf estava reformulando a ordem religiosa do Egito. E por falar no pai, o rei Userkaf foi um grande divisor de águas. Ele não foi apenas o fundador da quinta dinastia, mas também deu início a uma revolução religiosa ao promover o deus do sol Ra em detrimento de divindades mais antigas. É isso mesmo, Userkaf construiu o primeiro templo do sol em Abusir, começando uma obsessão de toda a dinastia pela adoração solar. Depois que Userkaf encerrou seu curto, mas revolucionário reinado, toda uma formação de faraós subiu ao palco. Sauri, Neferirkare, Nilserreine, basicamente a boy band da quinta dinastia. E esses caras só queriam saber de duas coisas: construir pirâmides e ganhar dinheiro. Eles não estavam apenas empilhando pedras, mas também expandindo a influência do Egito, abrindo rotas comerciais para terras distantes e enfeitando seus templos como se não fosse da conta de ninguém.
De volta à tumba, as coisas ficaram ainda mais legais. Havia uma bela mesa de oferendas de granito vermelho coberta com inscrições detalhando alimentos rituais, como um cardápio eterno para a vida após a morte, pois eles acreditavam que o falecido poderia magicamente comer essas coisas. Fato curioso, eram os sacerdotes funerários e suas famílias que realmente aproveitavam a comida, enganando os espíritos. Havia também cacos de cerâmica, amuletos e paredes pintadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as estátuas. E é exatamente aí que as coisas ficam estranhas, em um bom sentido. A equipe encontrou esculturas do rei Djoser, o cara que construiu a primeira pirâmide do Egito, sua esposa e suas 10 filhas, dentro da tumba do príncipe Userefre. Espere um pouco. Djoser viveu alguns séculos antes de Userkaf, então o que essas estátuas estavam fazendo lá? Na verdade, os cientistas não sabem. Elas foram construídas durante o reinado do próprio rei Djoser e provavelmente pertenciam à primeira pirâmide construída. Os especialistas acreditam que provavelmente foram realocadas durante a 26ª dinastia, milhares de anos depois de Djoser, talvez para protegê-las da destruição, ou talvez porque ainda eram veneradas. Basicamente, os antigos egípcios eram colecionadores, mas com classe. Os cientistas também sabem com certeza que algumas gravuras e esculturas encontradas no local foram feitas muito mais tarde, o que significa que a tumba provavelmente se tornou um depósito de coisas sofisticadas, ou talvez essa fosse apenas uma decoração de interiores muito antiga. De qualquer forma, isso não foi tudo. Havia outra entrada de granito rosa no lado leste da tumba, com inscrições que remetiam ao rei Neferirkare, outro faraó da 5ª dinastia que também tentou construir sua própria pirâmide, mas não conseguiu. E perto dessa segunda entrada, os arqueólogos encontraram algo nunca visto antes em Saqqara. Um conjunto de 13 estátuas de granito rosa, todas sentadas em fila em um banco de espaldar alto, como se estivessem esperando no DMV da vida após a morte. Algumas tinham cabeças elevadas, provavelmente representando as esposas do príncipe, enquanto outras não tinham cabeça. Uma escultura de granito preto foi achada de cabeça para baixo, talvez tenha caído em algum momento durante os longos e silenciosos séculos subterrâneos da tumba. De acordo com os arqueólogos, o posicionamento e o formato das cabeças sugerem que essas estátuas seguiam uma hierarquia social rígida, com as figuras centrais provavelmente representando indivíduos de status mais elevado, enquanto as sem cabeça podem indicar um trabalho inacabado ou vandalismo posterior. E por falar em esculturas de granito preto, outra foi encontrada orgulhosamente dentro da tumba. Com base em seu design e inscrições, parece que ela foi colocada ali durante a 26ª dinastia, na mesma época em que as estátuas de Djoser provavelmente foram transferidas para lá. Isso sugere que a tumba não ficou abandonada, mas foi reutilizada, adaptada e talvez até homenageada pelas gerações posteriores. E a propósito, o granito preto foi associado a Osíris, o deus do submundo, durante o período tardio, o que significa que a presença dessa peça é uma pista de que a tumba era um espaço ritual muito depois da morte do príncipe. Tudo isso, portas gigantes de granito, estátuas surpresa, tumbas reutilizadas, resulta de uma descoberta realmente emocionante. O príncipe Userefre pode não ser um nome conhecido ainda, mas sua tumba é agora uma das mais fascinantes já encontradas em Saqqara. Ela conta uma história não apenas do reino antigo, mas de como os antigos egípcios continuaram se conectando ao passado, mesmo milhares de anos depois. Então, o que tudo isso significa? Por que esconder uma tumba atrás de uma porta falsa? Por que enchê-la de estátuas de diferentes épocas? E quem exatamente era o príncipe Userefre? Esses são os tipos de mistérios que fazem com que os arqueólogos continuem cavando e que mantêm o resto de nós fascinados. No final, essa descoberta não se trata apenas de uma tumba, é sobre o quanto ainda está esperando sob as areias do Egito. À medida que mais coisas são achadas, somos lembrados repetidamente de que a história antiga não desapareceu. Ela está apenas dormindo, atrás de enormes portas de granito rosa. Ei, aposto que você não sabia que as árvores costumavam crescer no meio do deserto árido e ensolarado do Sinai, no Egito. É verdade! Se não consegue imaginar, não te culpo, mas os arqueólogos descobriram recentemente uma avenida arborizada.
Sim, uma verdadeira Avenida Verde, que leva a uma enorme fortaleza antiga. Não se trata de uma miragem ou de uma imaginação exagerada, embora eu tenha uma. Mas isso está virando de cabeça para baixo nossas ideias sobre a vida no deserto do Egito Antigo. Vamos voltar um pouco no tempo. O local em questão chama-se Tel Abu Saif, localizado na parte norte da Península do Sinai. Por muito tempo, ele foi conhecido como uma nota de rodapé arqueológica empoeirada, o lar de ruínas dos períodos Ptolemaico e Romano. Você sabe, a era depois que Alexandre o Grande passou pelo Egito e o Império Romano exigiu a devolução. Mas recentemente, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito decidiu fazer uma nova escavação, e o que foi encontrado acabou sendo mais do que apenas um posto avançado esquecido. E estamos falando de uma fortaleza militar completa com trincheiras defensivas, estradas pavimentadas, fornos de cal, quartéis para soldados e até mesmo espaço para as famílias deles. Um monte de alojamentos no meio de um deserto não parece muito acolhedor, até que você se lembre da nossa estrela, a inesperada Avenida Verde. Essa estrada tinha mais de 90 metros de comprimento e 10 metros de largura, tão longa quanto um campo de futebol americano, pavimentada com placas de calcário e revestida com mais de 500 covas de argila para plantio. Elas não eram para exibição, mas abrigavam árvores de verdade, criando uma entrada sombreada e arborizada diretamente para a fortaleza. Imagine caminhar por ali, o sol brilhando no alto e, de repente, uma sombra abençoada. Isso não é apenas uma grande entrada, é um antigo tapete vermelho, ou talvez um tapete verde. Mas não se tratava de uma questão de atratividade. A existência de centenas de árvores em uma paisagem desértica há mais de 2000 anos nos diz algo importante. Veja bem, os egípcios ptolomaicos não eram apenas bons na construção de monumentos, eles também eram mestres no gerenciamento da água. Em um lugar onde a chuva é mais rara do que uma selfie com o faraó, de alguma forma encontraram uma maneira de cultivar fileiras de árvores. Deixe isso de lado. Para irrigar tantas árvores em um deserto, eles devem ter tido um sistema sofisticado de irrigação ou de transporte de água. Algo capaz de movê-la e distribuí-la de forma eficiente nesse clima rigoroso. Talvez tenham canalizado a água subterrânea, ou quem sabe, captado a chuva sazonal, ou então, antigos sistemas de aspersão. Ok, talvez não tão sofisticados, mas ainda assim, está claro que eles estavam à frente do tempo. A questão é a seguinte, já sabemos que os egípcios dominavam o controle da água e aproveitavam o Nilo com valas e canais para alimentar campos distantes. Portanto, a irrigação não era exatamente um mistério para este povo, que tinha as habilidades e o conhecimento. E claro, os cientistas ainda discutem como era o clima do Sinai há 2000 anos. No entanto, muitos acreditam que ele pode ter sido mais verde no passado. Afinal, dê uma olhada nessas montanhas dramáticas e paisagens rochosas, moldadas e esculpidas como se fossem pela força bruta de rios antigos. E é difícil não pensar que a água já teve um papel mais importante por lá. Além disso, os arqueólogos encontraram toneladas de evidências que mostram que os egípcios ptolomaicos cultivavam frutas, videiras e árvores em grande escala. Em outras palavras, cuidar de uma floresta em um deserto pode parecer selvagem para nós, mas e para eles? Era apenas mais uma terça-feira. E agora, essa Avenida Verde está fazendo os arqueólogos se perguntarem: e se sistemas de irrigação semelhantes fossem usados em outros lugares, digamos, para transportar as enormes pedras usadas para construir as pirâmides? Já existe uma teoria de que rios antigos ou canais feitos pelo homem ajudaram a mover essas pedras. E a descoberta de Tel Abu Saif? Bem, essa pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Isso não é apenas um sonho. Naquela época, os rios eram como as rodovias, as redes de energia e os trens de carga do mundo antigo, tudo em um só lugar. Os egípcios os usavam para tudo: irrigar plantações, comercializar mercadorias, impulsionar a indústria e até mesmo mobilizar-se para a guerra. Se alguém estava fazendo algo importante, é provável que isso envolve um rio. Mas espere, a coisa fica ainda melhor. As escavações revelaram trincheiras defensivas profundas como antigos fossos, cavados a mais de 1,80 m de profundidade ao redor da fortaleza. E não eram apenas valas lamacentas, elas faziam parte de um sistema de defesa elaborado, projetado para ser preenchido ou transposto para controlar o acesso. Pense nisso como a versão do Egito Antigo de um portão de segurança retrátil sem a parte hidráulica. E enquanto as trincheiras mantinham os intrusos do lado de fora, a vida dentro da fortaleza era agitada. Lembra quando dissemos que os arqueólogos haviam encontrado unidades habitacionais militares? Acontece que os soldados poderiam ter vivido lá com suas famílias. Portanto, não se tratava apenas de um quartel, mas de uma comunidade próspera com refeições, rotinas, crianças brincando e, provavelmente, muitas fofocas antigas circulando pela mesa de jantar. Além de todo o material militar, os pesquisadores encontraram 4 enormes fornos usados para produzir cal virgem, um ingrediente essencial para a fabricação de argamassa de construção.
Esses fornos são muito importantes porque sugerem que, durante o período romano posterior, Tel Abu Saif se transformou em um centro industrial. Era como o Home Depot do Antigo Egito, produzindo materiais para erguer e reparar edificações. Mas é aqui que a trama se complica. Sob tudo isso, sob as estradas, as trincheiras, os fornos, os arqueólogos acharam os cantos de uma estrutura ainda mais antiga, um edifício misterioso. Poderiam ser os restos de uma terceira fortaleza muito mais antiga, ou um cemitério antigo, ou uma cidade perdida. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, essa história ainda não acabou. Sinceramente, esse pode ser o maior suspense arqueológico da década. Então, o que tudo isso significa? Bem, para começar, desafia tudo o que supunhamos sobre a vida no deserto no Antigo Egito. Durante muito tempo, os desertos foram vistos como barreiras naturais, secos, mortais e vazios. Mas essa descoberta sugere que o deserto pode ter sido verde e cheio de vida. Não porque o clima fosse muito diferente, mas porque os egípcios eram incrivelmente bons em adaptar o ambiente à sua vontade. Eles não apenas sobreviveram no deserto, mas o transformaram. Isso também coloca lenha na fogueira do antigo debate sobre a tecnologia egípcia antiga. Se puderam construir uma fortaleza com estradas arborizadas, fossos, irrigação e indústria no meio do Sinai, é realmente um exagero imaginar que poderiam projetar canais de água para mover as pedras das pirâmides. Esqueça o programa de TV Alienígenas do passado. É claro que é divertido, eu admito, mas nos faz esquecer de algo crucial. Aquelas pessoas eram brilhantes. Grande parte do que chamamos de tecnologia moderna é uma ingenuidade antiga reciclada. E quem sabe quanto conhecimento perdemos ao longo do tempo. Enquanto isso, a escavação continua. Os cientistas estão agora mapeando todo o sítio de Tel Abu Saif, tentando entender como todas as estruturas se conectam. Alguns querem analisar amostras de solo para encontrar vestígios de raízes de árvores antigas e talvez até descobrir que tipos de árvores cresceram ali. Imagine se fossem tamareiras. Poderíamos estar vendo a pista de lanches mais antiga do mundo. Você já sabe que as implicações dessas descobertas não se limitam aos livros de história, certo? Esse tipo de achado também tem relevância moderna. Nosso mundo está passando por muitas mudanças, com um clima louco e enormes ondas de calor. Então, talvez devêssemos nos perguntar o que podemos aprender com as civilizações antigas que já fizeram o deserto florescer. Se não por isso, Tel Abu Saif nos lembra que os antigos egípcios eram mais do que apenas faraós, pirâmides e múmias. Eram planejadores visionários, arquitetos ecológicos e solucionadores de problemas, que não esperavam que a natureza lhes desse o que precisavam, eles a projetavam. E graças a descobertas como essa, estamos tendo uma visão mais clara do quão avançada e, francamente, do quão legal a antiga civilização egípcia realmente era. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser que os desertos são apenas terrenos baldios vazios, você pode dizer a essa pessoa este fato divertido. Há mais de 2000 anos, no coração do deserto do Sinai, havia uma fortaleza com uma avenida arborizada, fossos, alojamentos militares, um centro industrial e até mesmo uma estrutura subterrânea secreta. Tomem isso, donas de areia, quem sabe o que mais ainda está enterrado lá fora, esperando para reescrever a história? Olá! Sim, você é meu amigo do outro lado da tela. Você está ouvindo minha voz e assistindo a este vídeo que foi criado em determinados programas de computador e está sendo transmitido no dispositivo de sua escolha. Portanto, talvez não haja muita diferença entre você e eu, porque há uma chance de que você também tenha sido criado dentro de um aplicativo especial. Você não acredita nisso? Vamos tentar entender essa teoria maluca. Então conheça o Dr. Melvin Vopson. Ele explora a ideia de que nosso universo é uma simulação de computador. Sim, você provavelmente já ouviu isso antes. Elon Musk fez declarações semelhantes, mas o que exatamente essas pessoas querem dizer? Melvin Vopson acredita que a gravidade é um hack de vida que o universo usa para reduzir a carga em seu processador de computação. É como os programas para compactar arquivos em seu computador, só que em uma escala gigantesca. O que é gravidade? Em palavras simples, é a força de atração entre qualquer objeto que tenha massa. Nosso planeta é redondo e não se quebra em bilhões de pedaços por causa da gravidade. Andamos no chão e não voamos para o céu por causa da gravidade. O telefone está sobre a sua mesa graças a... repita comigo, gravidade. A Lua orbita a Terra seguindo a mesma trajetória. Os planetas do Sistema Solar viajam nas mesmas órbitas ao redor do Sol. Quase todo o universo segue rigorosamente as leis da física.
E uma das maiores dessas leis é a gravidade. Não digo todo o universo, porque há coisas desconhecidas, como a matéria escura e coisas do gênero, sobre as quais não sabemos nada. Portanto, a gravidade ajuda a manter a ordem. Mas então, o que um programa de computador tem a ver com isso? Há toneladas de objetos diferentes no universo. Digamos que nosso planeta seja composto pelo núcleo, rochas, poeira, ar, vários gases, árvores e 1 bilhão de outras coisas. Sem a gravidade, todos esses objetos voariam em direções diferentes. Cada uma delas tem sua própria velocidade, tamanho e densidade. Tudo isso é uma enorme quantidade de informações, mas a força da gravidade os une em um único objeto, o planeta. E quando todos esses bilhões de coisas estão juntas, é mais fácil para o computador universal processar e ler informações. Outro exemplo, os flocos de neve têm uma forma notavelmente semelhante. A forma de onda é quase a mesma. A aparência das galáxias no espaço distante parece ser desenhada de acordo com um único padrão. E há muitas dessas simetrias na natureza. E quase todas elas são simétricas graças à gravidade. E se essa semelhança for apenas outro exemplo de otimização de dados? Imagine se os flocos de neve tivessem aparência diferente. Seria difícil para o computador processar cada forma, mas a gravidade força toda essa matéria a reduzir a carga sobre o processador. A gravidade organiza e estrutura o universo, assim como o programa de arquivamento em seu computador. Mas por que isso é necessário? No caso de um computador, a compactação de dados ajuda a economizar espaço e a melhorar o trabalho do processador. Em nosso universo, tudo parece estar funcionando de forma estável. Ele permanece organizado. O Dr. Watson sugere que todas as partículas elementares do nosso universo, como átomos, elétrons, fótons e similares, são pequenos blocos de construção que contêm informações. É como as células do nosso corpo que contêm DNA. O cientista também faz uma analogia com dados de computador. Qualquer imagem, vídeo, jogo ou qualquer outra coisa em nossas telas consiste em pequenos bits de informação na forma de dados binários, uns e zeros. Nosso universo pode funcionar da mesma maneira. Se não houver informações em uma célula, ela é zero. Se houver matéria em seu interior, ela será uma unidade. Esse é o princípio usado para desenvolver jogos de computador, aplicativos de RV e simulações complexas. Mas, diferentemente dos programas de computador, uma célula em nosso universo pode conter mais de uma partícula. Graças a essa capacidade, as partículas podem se reunir dentro dessa célula. Em termos de desempenho e economia de energia, é muito mais fácil calcular a localização e o momento de um único objeto grande no espaço do que muitos objetos menores desconectados. A gravidade apoia esse processo de otimização. É claro que tudo isso é apenas especulação, e os cientistas não têm nenhuma evidência inequívoca para apoiar essa teoria. Mas há uma coisa que pode indicar que vivemos em uma simulação. Você provavelmente já ouviu falar do efeito observador na física. Quando se observam as menores partículas, como os fótons, elas se comportam de uma determinada maneira. Mas quando ninguém as está observando, elas se comportam de forma diferente. É assim que os pixels se comportam em um videogame. Imagine que você está pilotando uma motocicleta enquanto joga um jogo. Há uma floresta à sua frente. Você vê árvores bem desenhadas que parecem reais, mas então você para e vira rapidamente na direção oposta. Se o seu computador não for extremamente potente, você poderá notar que as texturas são carregadas com um atraso de meio segundo. Se estivermos olhando para uma cidade, no início será apenas o contorno e depois começaremos a ver casas e luzes. Isso acontece porque, quando não estamos olhando para a cidade, o computador não carrega as texturas para reduzir a carga no processador. Qual é o sentido de desperdiçar gigabytes de dados se o jogador não interage com a cidade de forma alguma? Mas quando você olha para essa cidade, o processador a mostra em toda a sua beleza. E embora você possa ver as ruas e os prédios, a floresta desaparece atrás de você, até que você olhe para ela. As menores partículas do nosso universo agem de forma semelhante. Elas permanecem descarregadas até que você as observe. A teoria é divertida, mas há uma nuance. Os fótons e outras partículas minúsculas se comportam de forma diferente quando você não os está observando. Não porque o universo salva dados, mas porque o observador influencia o comportamento das partículas. Ou seja, ao observá-las, você usa seus olhos ou lentes ou algum tipo de dispositivo e detector. O próprio fato da observação muda a matéria, e é por isso que os fótons se comportam dessa maneira. Portanto, ainda não sabemos se nosso universo é modelado ou não. Mas qual é a diferença entre um programa de computador simulado e o mundo real? Talvez a realidade do mundo deva ser modelada em um programa superpoderoso. E se fazemos parte desse mundo, então também somos como programas? Nesse caso, o mundo é muito real para nós.
Ele é perfeito para nós. Imagine que você pegue um personagem de computador de um videogame e o coloque em nossa realidade. Eles simplesmente não podem existir em nosso mundo. Eles se sentem muito mais confortáveis vivendo no lugar de onde você os tirou. Para eles, o mundo do videogame significa o mesmo que o nosso mundo significa para nós. Portanto, se houver uma realidade além do nosso universo, pense 2 vezes. Você gostaria de chegar lá? É improvável que o cérebro humano seja capaz de perceber outra realidade. E se ele tentar, onde está a garantia de que não enlouquecerá? Portanto, é melhor aproveitar nosso universo. E não se esqueça de que há um universo inteiro dentro de cada um de nós. Não, sério, onde estão os limites de sua imaginação? Você pode imaginar absolutamente qualquer coisa em sua cabeça. Um navio gigante com longas pernas de aranha movendo-se pelo deserto, ou uma chuva em que pequenas torres Eiffel caem no chão em vez de gotas de chuva. Há trilhões de possibilidades em sua imaginação. Mas, além disso, há também sentimentos e emoções, alegria, irritação, amor. Sim, você pode dizer que nossos sentimentos são resultado de reações químicas no cérebro. Mas você não acha que pode haver algo mais por trás disso? Por exemplo, você vê um morador de rua, você lhe dá algum dinheiro e comida. Você demonstra seu cuidado graças aos neurônios responsáveis pela empatia e pelos sentimentos de misericórdia. Mas e se você estiver indo para casa depois de um dia terrível de trabalho e vir aquele morador de rua novamente? Você está irritado, cansado e os neurônios responsáveis pela empatia estão desativados. Mas mesmo assim, você ainda pode demonstrar carinho por esse morador de rua e dar comida a ele. Ou seja, você faz isso independentemente dos processos químicos em seu cérebro. E esse é apenas um exemplo entre milhões. Um programa de computador é capaz de tal coisa? Se vivemos em uma simulação e se somos programas, então somos programas incrivelmente complexos, avançados e belos. E como esses programas perfeitos diferem do que chamamos de real em nossas cabeças? Embora a palavra programas não seja apropriada aqui, somos criações. Então, quem é o criador? Ou existe tal coisa? Bem, odeio parar por aqui depois de fazer a grande pergunta metafísica, mas, ei, tenho que ir. Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de 2 substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton. Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela. Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável. Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente 1 ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz.
Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Haitian. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio. Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo. Ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida. Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma. Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra. Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade. Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria. Portanto, o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol. Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida.
Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de Exovênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse mundo tem aproximadamente o tamanho de Vênus e orbita uma estrela anã vermelha fria. Ele precisa de pouco menos de 13 dias para completar uma órbita. A temperatura no planeta é de cerca de 42 graus Celsius, o que é bastante quente, mas ainda assim adequado para a vida. O que torna o Gliese 12b tão interessante é que ele pode nos ajudar a entender como os planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas frias mantêm suas atmosferas. Isso é importante porque uma atmosfera é crucial para coisas como água líquida e proteção da vida contra a radiação nociva. De acordo com alguns pesquisadores, o Gliese 12b é uma das melhores chances que temos de descobrir se planetas como esse podem permanecer habitáveis. Se você tem medo de aranhas, nunca visite Marte. Em março de 2025, o rover Perseverance da NASA encontrou algo parecido com um monte de pequenos ovos de aranha na superfície do planeta vermelho. Esse algo é composto de centenas de bolinhas redondas grudadas umas nas outras. E se todos esses ovos eclodirem, será que hordas de criaturas de 8 patas invadirão o planeta vermelho? Sem dúvida. O objeto encontrado por Perseverance estava apenas sentado em uma colina chamada Witch Hazel, perto da borda da cratera G0. Após uma inspeção mais minuciosa, verificou-se que era uma rocha de formato estranho com um pouco de poeira marciana vermelha sobre ela. Sim, infelizmente ou felizmente, não eram ovos de aranha marciana. Mesmo assim, a formação realmente se destacava de tudo ao seu redor. A equipe do Perseverance batizou a estranha rocha de St. Paul's Bay, é o que os cientistas chamam de rocha flutuante. Esse termo significa que ela não se formou onde foi encontrada, mas de alguma forma foi movida para lá. Portanto, no momento não temos pistas suficientes para descobrir sua origem e como ela adquiriu essa textura estranha. Mas esse não é o único mistério. Algo teve que mover essa rocha de seu local original. Uma teoria afirma que a rocha pode ter sido criada quando um meteorito se chocou contra Marte. O forte impacto deve ter lançado rochas no ar, e esses pedaços podem ter se resfriado e formado as pequenas bolas que vemos agora. Se isso for verdade, essa rocha pode ter vindo de muito longe e pode nos dar novas informações sobre como os grandes impactos movem as coisas no planeta vermelho. A NASA acredita que a rocha pode ter simplesmente rolado pelo morro Witch Hazel. Ela poderia ter vindo de uma das camadas mais escuras da colina. Nós vimos essas camadas do espaço. Agora, o objetivo é estudar o Witch Hazel Hill mais de perto e descobrir se essas camadas são feitas do mesmo material que a rocha de St. Paul's Bay. Se for o caso, isso pode significar algumas coisas. Talvez tenha havido atividade vulcânica nessa região, ou a queda de um grande meteoro, ou pode ter havido água subterrânea lá no passado. Se essa teoria for verdadeira, há uma chance de que algumas dessas rochas possam conter pequenos fósseis de micróbios antigos. É por isso que a NASA está planejando trazer algumas das rochas de volta à Terra na década de 2030 com a missão Mars Sample Return. Poderemos estudá-las de perto e talvez, apenas talvez, encontrar sinais de vida marciana antiga. O mais engraçado de tudo isso é que não é a primeira vez que os cientistas lidam com aracnídeos em Marte. Aranhas em Marte é, na verdade, o apelido de uma característica de superfície de aparência estranha. Em certos lugares de Marte, é possível ver grandes rachaduras escuras que se espalham como pernas de aranha. Algumas são enormes, mais de 914 metros de largura. Vistas de cima, elas parecem mesmo um bando de rastejantes assustadores se movendo pelo planeta. Essas formas assustadoras foram vistas pela primeira vez por orbitadores de Marte em 2003 e desde então têm aparecido em fotos de satélite. No início ninguém tinha ideia do que eram, mas agora os cientistas acham que elas se formam quando o gelo de dióxido de carbono, sim, gelo seco, que está na superfície, se transforma repentinamente em gás. Essa rápida mudança faz com que o gás dispare através do gelo e crie todos esses estranhos padrões de rachaduras.
Uma coisa ainda mais legal é que os cientistas da NASA conseguiram recriar essas aranhas de Marte em um laboratório aqui na Terra. Eles construíram uma instalação especial que imita a superfície de Marte e viram versões minúsculas das aranhas se formarem bem diante de seus olhos. A equipe vinha tentando recriar essas aranhas de Marte há 5 anos. Quando isso finalmente aconteceu, eles ficaram muito felizes. Em 2021, os cientistas conseguiram explicar como essas marcas parecidas com aranhas se formam em Marte usando algo chamado modelo de Kiefer. A ideia básica é que, na primavera, a luz do Sol brilha através de grandes pedaços claros de dióxido de carbono congelado, também conhecido como gelo seco. Isso aquece o solo marciano por baixo, e o gelo começa a se transformar diretamente em gás. O gás se acumula sob o gelo, e quando a pressão fica muito intensa, bum, o gelo racha. O gás é expelido, arrastando consigo areia escura e poeira, deixando para trás os assustadores padrões de aranha quando o gelo derrete no verão. A equipe testou essa teoria usando uma grande câmara espacial apelidada de Dusty. Sim, esse é um nome real. Ela tem o tamanho aproximado de um barril e pode recriar as condições de frio congelante e pressão super baixa de Marte. Estamos falando de menos 185 graus Celsius. Os pesquisadores também colocaram solo marciano falso na câmara e o cobriram com gelo de CO2. Em seguida, eles usaram uma lâmpada sob o solo para aquecê-lo, assim como o Sol aquece Marte. Seus experimentos funcionaram e pequenas formas de aranha se formaram exatamente como no planeta vermelho. O estudo também revelou algo novo. A equipe descobriu que o gelo também se formou dentro do solo e fez com que o solo rachasse junto com o gelo. Isso pode explicar por que as pernas das aranhas são tão zigue-zagueadas em vez de retas, como seria de se esperar. Em seguida, eles querem continuar fazendo experimentos para descobrir mais sobre as aranhas marcianas. Por exemplo, por que elas só aparecem em alguns lugares de Marte e por que não estão se tornando mais comuns com o tempo. Aparentemente, o planeta vermelho está decidido a pregar peças nas pessoas da Terra. Por exemplo, em abril de 2023, o rover Curiosity da NASA fez uma pequena pausa na busca por sinais de água antiga em Marte e se deparou com algo curioso: um livro de viagem. Mais tarde, os cientistas perceberam que não se tratava realmente de um livro, mas apenas de uma rocha. Mas parece uma pequena capa dura, com uma página congelada no meio da virada. Essa pedra-livro é minúscula, medindo apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Portanto, talvez não contenha nenhuma história marciana antiga, mas pelo menos é do tamanho de um livro de viagem. Então, em janeiro de 2023, a Universidade do Arizona compartilhou outra imagem bizarra, uma formação rochosa em Marte que parecia o rosto de um urso de pelúcia gigante. O urso tinha 2 olhos redondos distintos, um nariz em forma de botão e uma boca virada para cima. A imagem foi capturada pela Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que estava orbitando o planeta vermelho na época. Cientistas da Universidade do Arizona explicaram que o rosto de ursinho de pelúcia provavelmente era apenas uma formação natural, como uma colina ou um monte quebrado no centro de uma cratera antiga. Outra descoberta interessante ocorreu em fevereiro de 2022. O rover Curiosity avistou algo que só poderia ser descrito como uma pequena flor feita de minerais. Parece pequenos ramos de coral, mas na verdade é um depósito mineral, o que é muito raro de se ver em forma de flor. A maioria desses tipos de depósitos é formada quando a água antiga se mistura com rochas na superfície marciana, portanto não são exatamente uma novidade para os cientistas. Mas esse é único, pois se parece com uma pequena planta ou flor. A próxima descoberta é ainda mais ousada. Uma vez, o rover Curiosity tirou uma foto do que parecia ser uma porta perfeita em um penhasco marciano. Naturalmente, as pessoas começaram a se perguntar se era algum tipo de entrada secreta ou talvez uma base escondida para astronautas. Mas na verdade, é apenas uma formação rochosa muito legal. Os ventos e a erosão esculpiram a rocha ao longo do tempo, criando uma forma perfeita e simétrica. Indo ainda mais fundo no passado, em 2018, um pesquisador notou formas estranhas e semelhantes a bastões em uma imagem e pensou que pareciam pegadas de animais fossilizadas. Infelizmente, a NASA rapidamente descartou a ideia. Esses rastros acabaram sendo depósitos de sal que se formaram em áreas onde a água evaporou. Também é possível encontrar algo semelhante na Terra, por exemplo, em leitos de lagos secos. Portanto, embora seja muito interessante o fato de serem mais uma prova de que Marte já teve rios e lagos, esses rastros não são evidência de vida, apenas uma formação rochosa peculiar. Agora, a próxima descoberta é absolutamente incrível. O rover Opportunity da NASA encontrou rochas redondas parecidas com mirtilos em Marte em 2004. Mas elas não são do tipo que você come com cereais. Os mirtilos que você está vendo são feitos de ferro e são a prova de que Marte costumava ter muita água.
Ao longo de bilhões de anos, a água se suavizou e criou essas pequenas bolas. Os cientistas acreditam que elas se formaram quando Marte era muito mais úmido do que é agora. Os mirtilos ricos em ferro são muito importantes porque mostram que Marte poderia ter sido um lugar muito diferente há muito tempo.